conforme eu sou funcionário da casa também, aí acabei transferindo à distância. Ah, entendi. Entendi. E o David também está no terceiro período, então. Vocês gostam desse conteúdo de ciência ambiental ou vocês têm preferência por outras áreas da biologia? Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, eu só me interessava a área de saúde. É assim, é uma área bem ampla, né? Eu gostei da questão de estudar biologia por causa disso. A minha ideia que eu tracei foi tá estudando, porque eu já trabalhei com dedetização, né? Então nesse Ah, ramo que eu legal. trabalhei por 6 anos, aí eu tinha uma ação muito grande de estar, como é que se possa dizer, tá se preocupando, né, com essa questão, não era só questão de jogar veneno, era onde queria jogar, então com uma questão mais ambiental. E isso acabou abrindo os olhos nas pesquisas que eu fiz, né, pela questão mesmo, a gente tem que se preocupar. Então, a minha intenção de fazer biologia é exatamente voltar para a área, sendo que voltar com alguma ação menos evasiva, né, procurando produtos mais naturais no mercado, ou estudar nessa área. Aí creio que deve se envolver sim com a área de, né, que é até da nossa matéria agora, né, deve até se envolver, creio que sim. É uma preocupação, acho que o esclarecimento é bem-vindo, né, para as pessoas que não entendem. Então, assim, até eu não entendo também muita coisa, mas eu acho interessante, é Legal. uma das áreas, com certeza. Legal. Muito bom. Acho que a Amanda chegou. Amanda, você consegue me ouvir? A gente tem um chat aqui ao lado que você pode digitar, mas se você quiser falar também com o microfone aberto. Bom, gente, o nosso plano aqui hoje é conversar um pouquinho, né? Eu acho que é legal a gente se conhecer também, conhecer um pouco da rotina de cada um, conhecer um pouco das áreas de interesse de cada um. Essa disciplina Ciência Ambiental é uma disciplina nova, do currículo novo do curso de Ciências Biológicas. E aí eu tenho um arquivo de PowerPoint que eu preparei com um resumo das unidades de 1 a 4, tá bom? E aí eu tô com esse arquivo aberto, vou projetar aqui pra gente começar a conversar. Eu estou gravando essa webconferência, então logo após a web eu vou disponibilizar o vídeo lá na nossa sala de aula virtual. E aí quem quiser assistir novamente vai poder assistir, tá bom? Bom, antes de começar com o conteúdo propriamente dito, eu queria saber se tem alguma dúvida em relação à disciplina. Vocês podem aqui ou levantar a mãozinha nesse botão ao lado da câmera, tá? Quem quiser falar, quem quiser me interromper, é só levantar a mão que eu vou dar a palavra. E temos o chat também. Então, quem quiser digitar, pode digitar aqui na lateral, tá bom? Eu só não consegui ver se a Amanda tá me ouvindo. Vinícius quer falar? Pode falar. Aproveitar o gancho, eu fui correndo lá olhar a gente da P1, né? Eu tinha colocado, a senhora não respondeu Aham. ainda. Aí eu não sei se está de Ah, acordo não com a respondi proposta que foi ainda. feita. Tá, eu tô entrando nele aqui agora. E assim que a gente terminar a webconferência, eu vou responder, tá? Pode ficar tranquilo. É, se preocupar Fora com os isso, tem mais prazos. alguma dúvida? Tá certo. Não, somente isso. Obrigado. Tá ótimo. Bom, a Amanda não me respondeu, se está me ouvindo. Tudo bem por vocês, então me respondam aqui no chat se tudo bem a gente fazer uma videoconferência de digamos assim, a Amanda tá ouvindo sim. Tudo bem por vocês, então, a gente conversar um pouquinho sobre os conteúdos das unidades de 1 a 4? Sim ou não? Mais sério. Tá, tudo bem. Me respondam uma outra coisa. Vocês conseguiram assistir os vídeos de mediação que eu postei na plataforma até a unidade 3?
Sim ou não? Tá, não conseguiu abrir ainda, tudo bem, Vinícius, ainda está em tempo, tá? O David conseguiu assistir. Então, eu peço que antes da nossa AP2, a nossa AP1 vai até abril, e aí, logo depois, nós teremos um prazo de realização da AP2, que é uma prova online. Essa prova online deve ser feita num prazo específico, que eu vou informar vocês pela plataforma. E ela é uma prova toda de múltipla escolha que você faz no próprio computador num tempo determinado, tá bom? Eu vou confirmar com vocês, mas a princípio essa prova vai cobrar conteúdo das unidades de 1 a 4. Então, é importante que vocês leiam o PDF de cada unidade, que vocês assistam ao vídeo de mediação que eu já coloquei lá de cada unidade, e depois assistam para finalizar esse vídeo de hoje, que vai falar um pouquinho sobre cada unidade também, tá bom? Então, eu vou começar a explicação sobre os conteúdos, e aí, quem quiser me interromper ao longo do caminho, é só clicar o botão aqui de erguer a mão, certo? Bom, então, a nossa unidade 1, ela começa falando sobre projetos sustentáveis, né? E aí, a gente discutindo, e queria que mesmo por chat, ou que vocês levantassem a mão, vocês podem ir contribuindo também para essa discussão, é que a palavra sustentável hoje, né, é um termo que está muito em moda, digamos assim. Muitas empresas que nem sempre estão na área ambiental, elas têm uma preocupação com a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é algo muito amplo, né? Que está presente na nossa vida como cidadão, na nossa vida como estudante, na nossa vida como gestores de alguma empresa e nas empresas em geral, tá bom? Então, o texto fala que o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade foi um termo criado em 87, tá? Se a gente for pensar, é um termo recente, né? 87, criado pela ONU, por meio do relatório Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento. E de acordo com esse relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, tá? Então, eu vou grifar aqui o termo sem comprometer. Eu acho que esse é um termo-chave quando se fala em sustentabilidade. Quando a gente fala em algo sustentável, significa que a gente precisa usufruir de alguma coisa, mas sem esgotar aquele recurso, para que as próximas gerações, né, possam também usufruir daquilo. Então, o termo aqui, próximas gerações futuras, também é algo importante. Eu acho que a sustentabilidade tem muito a ver com a ética e com o valor ao próximo. Vocês concordam? Digitem sim ou não aqui no chat. Vocês concordam que a sustentabilidade tem muito a ver com a cidadania? Vou até colocar essa pergunta aqui. Concordam que a sustentabilidade está ligada à cidadania? Ou seja, o cidadão responsável, ele tem que pensar no próximo, ele tem que pensar no outro, ele tem que pensar aqui nos que chamamos de gerações futuras, tá? Por isso que eu digo para vocês que o termo sustentabilidade, então, para finalizar esse slide, não tem a ver só com quem é biólogo ou só com quem trabalha na área ambiental. É um termo que envolve todos os seres humanos. Eu ia falar seres vivos, mas não. Todos os seres humanos precisam estar cientes da necessidade de projetos sustentáveis e de uma vida sustentável, tá bom?
Passando para o próximo slide, então, o nosso material na unidade 1 ainda fala um pouquinho sobre a sustentabilidade de ecossistemas, né? E aí, mais para frente aqui, a gente vai falar sobre o conceito de ecossistema, que é algo grande dentro do meio ambiente, mas o conceito de sustentabilidade, ele está ligado a 3 eixos, né? Seria aqui o eixo ambiental. Eu queria marcar aqui. O eixo ambiental, tá? O eixo social, como eu falei, e o eixo econômico. Então, essas 3 dimensões formam o pilar da sustentabilidade. Então, quando você fala em sustentabilidade, você tem que pensar no lado ambiental, ou, por exemplo, como a gente está usufruindo tal recurso na natureza. Vamos falar da água. Como a gente está usufruindo da água? Vocês acham que a gente usa bem a água no planeta ou não? Respondam aqui no chat. Sim ou não? A gente usa bem a água? Isso é um problema ambiental. A água pode vir a faltar em algum tempo. Nós sabemos que a água já falta em diversos locais do planeta. Ok? Isso é um problema ambiental. E o problema social relacionado à água? O Vinícius falou, a partir do momento que se comercializa, já está sendo mal utilizada. Exatamente, exatamente. Quais são os problemas sociais relacionados à água? Alguém consegue me responder? Vou escrever aqui. Quais os problemas sociais relacionados à água? Gente, desculpa o meu português aqui, que eu estou tentando digitar bem rápido, tá? Vinícius respondeu que o problema social da água é que ele está diretamente ligado à saúde. Sim, ótimo ponto. A água contaminada gera problemas de saúde. E nós temos um país com uma boa estrutura de saúde? Não, não temos. Então, esse é um dos problemas sociais da água. E no campo político, que está ligado ao social? Existem guerras? Guerras associadas à água? Sim, muitas guerras associadas à água, tá? E a situação econômica? A situação econômica está ligada... Desculpa, gente, meu filho acabou de chegar aqui. Filho, tem que ir lá para baixo, tá? A situação econômica da água, gente, também gera muitos problemas, porque a situação econômica está ligada à questão social também, porque existem guerras e existem situações de comerciantes, do consumo de água, do comércio da água, e tudo isso movimenta o mercado financeiro. Como o Vinícius falou, só de ser comerciada, ela já está sendo mal utilizada. Existe um comércio ao redor da água, tá? Se esse comércio hoje sai de cena, isso significa um problema econômico para aquela população, tá? Se não tem problemas, não tem discurso para político. No Brasil, como por exemplo, as hidrelétricas. Exatamente, Vinícius, exatamente. Então, para vocês verem que a situação da água, não só da água, mas diversas situações que envolvem a sustentabilidade, ela tem um viés ambiental, um viés social e um viés econômico, ok?
Desculpa, pessoal, minha conexão aqui caiu. O David escreveu: eu acho que a água deveria ser direito de todos. Muitas pessoas não têm condições de terem esse recurso. Por isso, deveria ser direito de todos, assim como educação. Concordo plenamente. Então, vamos prosseguir. Todo mundo me ouvindo? Bom, e aí falando um pouquinho de sustentabilidade de ecossistemas, né? Então, o texto agora fala das dimensões especificamente, né? Então, na primeira dimensão, é importante que haja equidade econômica, ou seja, é necessário que se busque crescimento responsável, de longa duração e que permita às futuras gerações usufruir dos mesmos recursos naturais que temos hoje. Então, é aquela questão da cidadania que eu falei com vocês. A gente tem que crescer economicamente, mas sem esgotar os recursos. Tem que ter uma utilização sustentável, né? Buscar ver como isso pode ser reposto, como isso pode ser refeito, enfim, de forma sustentável. Isso inclui um tipo de desenvolvimento que seja mais ecoeficiente, isto é, que o uso crescente dos recursos naturais seja feito de forma mais inteligente, usando a melhor capacidade tecnológica sem exaurir os recursos naturais. E aí, gente, eu vou escrever aqui uma coisa que eu acho chave. Tecnologia. Hoje o mundo possui tecnologia suficiente para lidar com a sustentabilidade. Concordam ou não concordam? Vocês acham que não existem formas sustentáveis de lidar com praticamente tudo hoje em dia? Muita coisa que não é feita hoje para resguardar os recursos naturais não é por falta de tecnologia, é por falta de comprometimento. Então, eu vou escrever aqui. Falta comprometimento. Tá? Possivelmente um problema político, porque não é falta de tecnologia. Nós sabemos como explorar o petróleo, existem tecnologias avançadíssimas, existem tecnologias para exploração de água, ou seja, não tem desculpa. Na minha opinião, não tem desculpa para que não haja sustentabilidade no planeta. Não existem desculpas para empresas que não pensem em sustentabilidade, que não executem seus processos com o pensamento na sustentabilidade. Tá? Vamos ver então a segunda dimensão, traz a importância da conservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Nessa dimensão é levada em conta a capacidade de resiliência dos sistemas, ou seja, sua capacidade de autorreparação, de retornar ao estado de origem após alguma perturbação, tá? Então, vou escrever aqui. Essa dimensão, que é a dimensão ambiental, ela é muito própria do biólogo. Biólogos, atenção. Aqui está um bom campo de trabalho para o biólogo, tá? Não é qualquer pessoa que vai saber lidar com autorrecuperação. Engraçado que eu não estou conseguindo esse retângulo aqui. Olha aqui, ó. Eu quero frisar isso aqui. Autorreparação. Tudo bem que não há desculpas para que as empresas não ajam com sustentabilidade. Mas pensar na dimensão ambiental de um processo de sustentabilidade, poucos profissionais vão saber fazer. Então, aqui está o nosso grande viés do profissional biólogo, tá? Como trabalhar no ecossistema, como descobrir aqui, olha, a resiliência dos ecossistemas, até onde o ecossistema vai conseguir suportar uma perturbação. Até quando e até onde uma floresta vai conseguir suportar o desmatamento? Vamos falar da floresta amazônica, por exemplo. Até quando o Pantanal vai conseguir sobreviver à caça de animais que é feita de forma predatória? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem enxergar aqui a atuação do biólogo de forma quase isolada? Então, é algo bem interessante para a gente observar. Passando, então, para a terceira dimensão,
traz a preocupação com o modelo de desenvolvimento que tem o objetivo reduzir a desigualdade social, erradicar a pobreza e evitar o acúmulo de bens e riquezas, tá? Então, essa terceira dimensão, que é a dimensão social, o objetivo dela, eu vou marcar aqui, é reduzir a desigualdade social, que já existe tão abruptamente em diversos países, e nós somos aí campeões, né? Na questão da desigualdade, tá bom? Prosseguindo, então, vamos para a unidade 2 agora. Unidade 2, ela fala de algo que eu acho muito interessante no campo da biologia, que é sobre o método científico. Vocês se lembram sobre o método científico? Vou marcar aqui. É que meu mouse não está muito bom. Gente, biólogo tem que saber de cor e salteado as etapas do método científico. Quais são as etapas? Observação. Primeiro a gente observa. Depois a gente faz um questionamento. Depois nós elaboramos hipóteses. Deixa eu clicar de novo. Depois nós testamos as hipóteses. Nós fazemos experimentos baseados nas hipóteses que nós elaboramos. Depois nós fazemos uma análise dos experimentos e, por fim, nós chegamos a uma conclusão, ok? Então, todos vocês que estão estudando ciências biológicas, é inadmissível não saber as etapas do método científico, tá bom? É através desse método que a gente faz ciência, como o próprio nome diz. É através desse método que nós pensamos, que nós elaboramos questionamentos, que nós elaboramos hipóteses para que sejam testadas e para que sejam concluídas de acordo com o experimento que foi feito, tá? E eu falo experimento, aqui tem uma imagem de laboratório, mas quando eu falo experimento, existem inúmeros tipos de experimentos, tá? Experimento não é só ir para o laboratório, misturar um reagente com outro e fazer uma reação química. Experimento é qualquer procedimento, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área social, são entrevistas, ou seja, existem inúmeros tipos de experimentos, tá? Não sejam biólogos que só acreditem na experimentação por laboratório. Isso não é verdade. Isso é um campo muito limitado, tá? A experimentação ela pode ser feita em diversos outros níveis. Falando de linguagem e conceituação ambiental, né? Para o propósito dessa disciplina, definiremos espécie como agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Então, a partir daqui, o material vai começar a lidar um pouquinho com conceitos mais específicos na área ambiental. E, sem sombra de dúvidas, o primeiro conceito importante na área ambiental é o conceito de espécie. Ok? Esse é um termo que a gente aprende no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental 2, né? E qual é a chave para esse conceito? É o conceito de reprodução isolada. Ou seja, um indivíduo só consegue se reproduzir com um outro indivíduo da mesma espécie. Correto? Isso é o termo-chave para a gente conseguir lidar com a definição correta de espécie. E aí, a partir disso, então, a gente vai crescendo aí na conceituação relacionada à área ambiental, onde a espécie é o primeiro conceito importante. Bom, passando para o próximo conceito, tá? Um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupa uma área delimitada pode ser considerado uma população. Então, a espécie, a gente está falando de um indivíduo. Quando você junta esses indivíduos da mesma espécie,
nós então estamos lidando com o termo população, tá? Nessa abordagem, não encaramos mais o sistema ecológico a partir do ponto de vista individual, mas sim do ponto de vista coletivo. Vou circular aqui agora o coletivo. Então, relembrando, quando você fala do termo, quando você fala sobre espécie, você está referindo a um indivíduo. O foco é o indivíduo. Quando você passa a lidar com população, o seu foco, então, deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Então, uma população de jacarés da mesma espécie lá no Pantanal. Então, isso passou a ser uma população, ok? Na população, os indivíduos da mesma espécie vivem juntos. É outro termo importante para a população. A população não basta ser indivíduos da mesma espécie. São indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local geográfico. Então, se você falar população de leões ao redor do mundo, respondam para mim no chat. Isso está certo ou está errado? Vou colocar aqui. População de leões ao redor do mundo. Isso está correto ou está errado? Está errado. Por quê? Porque o conceito de população requer que eles vivam juntos, no mesmo espaço geográfico, ok? Então, pode ser a população da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. E mesmo assim ainda está muito amplo. Teria que delimitar ainda mais o espaço onde eles estão vivendo, tá? Então, frisem bem isso. População quer dizer a um grupo grande de indivíduos, então refere-se ao coletivo, e tem que ser indivíduos da mesma espécie que vivem juntos. O conjunto de populações de diferentes espécies em uma mesma região representa uma comunidade ecológica. Tá? Então, passamos para um novo conceito. Comunidade, então, significa o conjunto de populações de diferentes espécies. Não apenas isso, em uma mesma região. Tá? Então, estou circulando os termos que são importantes para que se faça a conceituação correta dos termos usados aqui em ciência ambiental. Em uma comunidade comum que essas populações interajam, como, por exemplo, em uma mesma comunidade, é normal encontrar algumas espécies que se alimentam de outras, como as onças pintadas. Então, olha aqui, ó, o nome científico da pantera onça, que se alimentam das capivaras, lá no Pantanal, tá? Então, esse exemplo aqui, olha, é o exemplo de uma comunidade. Eu relacionei duas populações diferentes. O que é uma população mesmo? Um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, eu relacionei duas populações, que é a população de onças e a população de capivaras, que estão se relacionando no mesmo ambiente. Ok? Então, isso mostra o poder de interação entre as populações. Esse conceito de duas ou mais populações no mesmo ambiente, interagindo entre si, é o que nós chamamos, então, de comunidade ecológica. E aí, então, chegamos para o conceito de ecossistema, que é algo ainda maior. Então, um ecossistema representa um conjunto de organismos em seus ambientes físicos e químicos interagindo entre si. De novo, a palavra interação apareceu aqui. São sistemas ecológicos de tamanhos variados, mas em geral são grandes e complexos. Então, esse conceito de ecossistema nós tiramos lá do livro do Hickliff, de 2010, ok? Muitas vezes é difícil saber onde termina um ecossistema e começa outro, mas geralmente envolve troca de energia e substâncias entre esses compartimentos. Por exemplo, podemos falar de ecossistemas florestais, ecossistemas de recifes de corais, ecossistemas de montanhas.
Ecólogos que estudam os ecossistemas estão interessados em entender o movimento de energia e matéria entre eles e qual é a influência dos fatores ambientais, tá? Então, eu vou circular aqui a palavra energia e matéria entre eles. Isso é importante no conceito de ecossistema. Então, os sistemas são grandes regiões no mundo, geralmente, que abrigam muitas e muitas populações. Se abrigam muitas e muitas populações, abrigam comunidades ecológicas, né? Porque a gente está aqui subindo na escala do nível de conceituação ambiental. Então, começamos lá com espécie, depois população, comunidade e agora ecossistema. Já vou te chamar, David. O mais importante no ecossistema é analisar a troca de energia e de matéria entre eles e a influência dos fatores ambientais. David, você quer falar ou você quer digitar? Sim, ecossistema também seriam os indivíduos bióticos interagirem com os abióticos. Sim, isso é parte da relação do ecossistema, tá bom? Olha aqui, ó, esse próprio texto diz, né, que os ecólogos estudam os ecossistemas, estão interessados em saber o movimento de energia e matéria entre eles e qual é a influência dos fatores ambientais. No caso aqui, ó, eu vou até circular de outra cor para responder sua pergunta. Os fatores ambientais, são os fatores abióticos, concordam comigo? E a energia, que também são fatores abióticos, e a matéria pode ser, se for matéria orgânica, é fator biótico, se for matéria inorgânica, é fator abiótico. Então, dentro do ecossistema, existe sim a interação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. E eu exploro bem esse conceito lá no vídeo da unidade 3, que eu já coloquei para vocês. A gente fala um pouquinho disso, fatores bióticos e abióticos, e que eles interagem entre si para a composição dos ecossistemas, ok? Qualquer pergunta mais, é só levantar a mãozinha. Bom, como eu falei na unidade 3, né, falando disso agora então, porque aqui é um grande resumo das unidades, lá na unidade 3 o foco é trabalhar com os ecossistemas. E aí aqui nós temos então, né, os fatores bióticos, circulados aqui em azul, e depois os fatores, primeiro os fatores abióticos, que são minerais do solo, água, ar, vento, luz, que se relacionam com os fatores bióticos, micro-organismos, plantas e animais. Então, deixa eu tentar mudar por aqui que eu não estou conseguindo. Olha só, existe uma relação total. Estou colocando uma seta para os dois sentidos, porque existe uma relação total e absoluta entre os fatores bióticos e abióticos dentro do ecossistema. Na verdade, o conceito de ecossistema é a relação entre os fatores bióticos e abióticos. Se fosse resumir assim de forma muito simplificada, o que é o ecossistema? É a relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos dentro de um mesmo espaço físico, na natureza, tá? Prosseguindo. Eu coloquei esse quadro que está disponível no nosso material didático, tá? E ele fala, então, dos grandes ecossistemas mundiais. Lembrando que aqui nesse quadro, a gente tem as caracterizações gerais mundiais. Então, floresta pluvial tropical, floresta sazonal, deserto, bosque, florestas, campos, ecossistema polar. No Brasil, a gente adaptou esses nomes para a nossa realidade. E cada país também adaptou para a sua realidade, tá? Então, no Brasil, por exemplo, nós não temos floresta boreal, nós não temos ecossistema polar, mas nós temos cerrado, caatinga, mata atlântica, floresta, pampas, tá? Então, temos os ecossistemas que nós classificamos de acordo com as nossas categorias. Mas todos eles estão, de alguma forma, caracterizados aqui nesse quadro, que são características gerais, ok? Então, no vídeo da unidade 3, eu também explorei um pouco disso, mostrando quais são as características de cada
ecossistema. Eu acho que esse é um assunto que vocês também, com certeza, já estudaram no ensino médio. Isso é muito explorado, as características de cada região do Brasil. E eu deixo, então, um convite para que vocês assistam o vídeo da unidade 3. Passando para a unidade 4, então, esse vídeo possivelmente eu vou gravar na semana que vem para disponibilizar para vocês ainda, mas já dando uma pequena prévia, nós vamos falar sobre eficiência ecológica na ciclagem de nutrientes na cadeia alimentar, tá bom? Então, nós vamos discutir nesse vídeo toda a questão, deixa eu circular aqui. Cadeia alimentar vai ser o nosso foco, tá? E aí nós vamos, então, ver os níveis tróficos, os produtores primários, os consumidores e os decompositores. Pode falar, David, se você quiser digitar, fica à vontade também. No deserto subtropical, fala que a vegetação é desértica e o clima é árido. Mas o subtropical não é um clima mais ameno? Sim, é um clima mais ameno, mas geralmente isso depende da caracterização ambiental que foi observada. Então, as regiões que foram definidas como subtropicais são aquelas regiões que já possuem uma vegetação um pouco mais desértica, com um clima mais seco, tá? Eu não sei o que você quis dizer com clima mais ameno. Clima mais ameno, eu não tô, assim, não tô conseguindo correlacionar a sua pergunta com esse clima ameno. Ameno seria no sentido de ser um pouco mais frio? Tipo, mais frio, exatamente. Mas o deserto, você sabia que o deserto faz muito frio? O deserto faz muito frio fora do horário de sol. Faz sentido? Então, essa é uma das características de um clima subtropical. Ele tem diferenças de temperatura bruscas ao longo das 24 horas do dia, tá? E aí, como eu te expliquei, as regiões são subdivididas pelas características observadas. Então, definiu-se que um clima desértico está categorizado, como subtropical. Por quê? Porque ele tem muito calor e, ao mesmo tempo, ele tem muito frio, tá? À noite. E para finalizar, gente, o último slide, então, mostra um pouquinho da eficiência ecológica, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma teia alimentar, e isso eu vou explorar um pouquinho mais com vocês no nosso vídeo da unidade 4. Então, eu só coloquei aqui para a gente ver a trama que se faz no ecossistema, né? Pensem comigo, vocês acham que... respondam sim ou não no chat. Populações de um ecossistema específico conseguem se relacionar com outras populações de outros ecossistemas? Vocês acham que sim ou não? Não, não consegue. Por que não? Porque um ecossistema ele tem uma extensão territorial muito grande. E dentro dele já existem as relações estabelecidas. Quem alimenta de quem? Como é o fluxo de energia nessa teia alimentar? Como é o fluxo de matéria nesse ecossistema? Então, geralmente, dentro de um ecossistema, as relações já são bem estabelecidas, tá? Pode haver migração, sim, mas aí é uma coisa um pouco mais esporádica. Tá bom, Vinícius? Não é algo comum, não é algo assim que essa onça que eu tô mostrando aqui, ela não vai no ecossistema vizinho se alimentar, dificilmente. Se ela fizer uma migração, o próprio nome migração diz, né? Ela sai de um lugar e vai para o outro e fica ali, tá? Isso é migração. Mas não há compartilhamento. Ou seja, uma onça não conseguiria sobreviver em dois ecossistemas, não vou dizer ao mesmo tempo, porque logicamente ela não vai estar ao mesmo tempo em dois lugares. Mas assim, ir lá no ecossistema, por mais que ela ande quilômetros, ela não vai ser parte de dois ecossistemas. É isso que eu queria dizer, tá bom? Bom, gente, para a nossa webconferência de hoje, eu acho que é isso que eu quis mostrar. Espero que esse vídeo, assim, dando uma geral,
de todo o conteúdo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar essa gravação na nossa sala de aula virtual. E, como eu disse, é de suma importância que vocês façam a leitura dos PDFs de cada unidade, que vocês assistam aos vídeos para conseguirem estar bem a prova online, que tem 10 questões e que vai permear todo esse conteúdo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente termina por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. David, pode falar. Amanda também, pode perguntar, Amanda. Amanda, a gente não falou de ecótono aqui, tá? Os ecótonos, eu abordei um pouquinho sobre ecótono na unidade 3, que são as áreas de transição, correto? É disso que você está perguntando? Ecótono é o conceito das áreas de transição entre ecossistemas. E aí a sua pergunta é, se dentro de um ecótono, isso ajuda algumas espécies a interagirem um pouco? Sim, sim. Nas áreas de ecótonos, existe ainda interação entre os indivíduos do ecossistema de um lado e do ecossistema de outro lado. Pode haver interação entre eles, entre populações dos dois ecossistemas no ecótono, ou pode ser que populações de um ecossistema ainda convivam ali naquela faixa do ecótono. Consegui te responder? Ou seja, todas as possibilidades são possíveis no ecótono, tá? Porque é uma área de transição. O que eu disse é que dificilmente uma população que está no ecossistema vai lá no ecossistema para participar daquele outro ecossistema também. É isso que eu quis frisar com vocês. Veja se eu consegui responder a sua pergunta, David. Enquanto o David responde, sim, respondeu. Amanda, eu vou confirmar, mas a prova online geralmente vai da unidade 1 até a unidade 4, tá? Então, esse vídeo aqui já vai ser um bom resumão para vocês. E não deixem de fazer leitura do material. Bom, gente, nós ainda estamos no prazo. Só tenho mais uma, mas não sei se posso, porque a senhora não abordou aqui. Me diga, se eu não conseguir responder agora, eu respondo você depois no fórum. Enquanto o David digita a pergunta, eu vou entrar no fórum hoje, vou continuar respondendo quem já fez as postagens, tá bom? Do fórum da unidade 1. E aí, a gente logo, logo finaliza. Você ficou com dúvida sobre o estuário. O que seria essa dúvida? Você quer saber se o estuário é uma área de transição? Não consegui assimilar muito o que ele é. Posso te responder isso depois, David? Porque aí eu tento no próximo vídeo fazer uma correlação melhor sobre o estuário para vocês. Tá ótimo. Então, gente, eu finalizo por aqui. Agradeço muito a participação de todos vocês. Tivemos uma webconferência síncrona, muito legal, com a participação de todo mundo. Espero que tenha sido legal para vocês também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Bons estudos!